Você já sentiu que vive para agradar os outros? Cada palavra que diz, cada roupa que veste, cada passo que dá, parece estar sendo avaliado, criticado, julgado. O medo da opinião alheia é como uma prisão invisível. Você não a vê, mas sente seus grilhões a cada decisão. E é por isso que muitos nunca chegam a ser quem realmente são. Vivem no teatro da aceitação, buscando aplausos, fugindo de vaias. Mas aqui está a verdade. Quem vive para agradar, morre sufocado pelo peso das expectativas alheias. Hoje, você vai aprender a arte de ignorar. Não no sentido de se tornar arrogante ou insensível, mas no sentido mais poderoso, a liberdade de não depender da validação de ninguém. Este vídeo não é só motivação, é treino de alma. É a chave para você se tornar frio, firme e inabalável diante de qualquer opinião. Imagine uma cena. Você entra em uma sala cheia de pessoas. De repente, sente todos os olhares sobre você. Na sua cabeça, uma tempestade começa. Será que estão rindo de mim? Será que falei algo errado? Será que pensam que eu não sou bom o bastante? A mente cria monstros invisíveis, e cada opinião imaginada pesa como toneladas em seus ombros. Mas aqui está o segredo que poucos têm coragem de encarar. A maioria das pessoas não está pensando em você. Estão ocupadas demais com as próprias inseguranças. Aquele olhar atravessado pode ser apenas distração. Aquela risada ao fundo talvez nem tenha relação com você. Mas a mente insegura interpreta tudo como julgamento. O medo da crítica nasce do desejo de aceitação. Queremos ser amados, respeitados e incluídos. E isso é natural. O problema é quando a busca por aceitação se transforma em algemas invisíveis. Você começa a se censurar. Deixa de falar o que pensa. Deixa de vestir o que gosta. Deixa de agir com autenticidade. O medo da opinião dos outros transforma você em um personagem. E pior, mesmo que se esforce ao máximo, sempre haverá alguém que não vai gostar de você. Seja como for, vão criticar. Se você falar pouco, dirão que é tímido. Se falar muito, que é arrogante. Se for gentil, vão te chamar de fraco. Se for firme, vão te chamar de grosso. Você nunca vai agradar a todos. E enquanto viver tentando, continuará prisioneiro. Por que nos importamos tanto com a opinião dos outros? A resposta está na psicologia social. O ser humano nasceu em tribos. No passado, ser aceito significava sobrevivência. Ser rejeitado podia significar morte. Nosso cérebro ainda carrega esse instinto. Precisamos sentir que pertencemos. Mas o mundo mudou. Hoje, você não depende da aprovação de uma tribo para sobreviver. Mesmo assim, sua mente ainda reage como se cada crítica fosse uma sentença de morte social. Aqui está a verdade dura. As pessoas julgam porque também têm medo de serem julgadas. O crítico, muitas vezes, projeta em você as próprias inseguranças. Quem te chama de fraco, talvez lute contra a própria fragilidade. Quem te chama de esquisito, talvez tema ser invisível. Julgar é uma forma de se proteger. E perceber isso muda tudo, porque você entende que a crítica fala mais sobre o outro do que sobre você. Além disso, vivemos em uma sociedade viciada em opinião. Curtidas, comentários, números, validação. Cada rede social é um tribunal invisível onde todos se julgam mutuamente. E nesse jogo, ninguém ganha. Você precisa fazer uma escolha. Ou você vive para agradar e se perde. Ou aprende a ignorar e se encontra. Ignorar não é fraqueza. Ignorar é a maior prova de força psicológica. Quando você ignora uma crítica, está dizendo: minha paz vale mais do que sua opinião. Quando você ignora um ataque, está dizendo: não vou entregar meu poder para você. Ignorar é inteligência emocional em ação. Porque não é sobre não sentir, é sobre não se deixar dominar pelo que sente. Como praticar a arte de ignorar? Aprenda a diferenciar vozes. Nem toda opinião merece espaço na sua mente.
Pergunte-se: essa pessoa vive a vida que eu quero viver? Se não, por que eu daria tanto valor ao que ela pensa? Crie uma barreira mental. Quando ouvir uma crítica, imagine uma muralha invisível entre você e a pessoa. As palavras batem na muralha e caem no chão. Você ouve, mas não absorve. Transforme críticas em combustível. Cada vez que alguém duvidar de você, use isso como energia para crescer. Não para provar ao outro, mas para provar a si mesmo. Lembre-se, o silêncio é resposta. A indiferença desarma. Quem critica espera reação. Se você não reage, quem perde poder é o outro. Construa sua própria régua. Pare de medir sua vida pela régua dos outros. Defina seus próprios valores, suas próprias metas, seu próprio caminho. Porque quando você tem clareza de quem é, a opinião externa vira apenas ruído de fundo. Ignorar não é se isolar. É escolher cuidadosamente quais vozes vão guiar sua vida. Já percebeu como a maioria das pessoas não suporta o silêncio? Vivemos em uma era de barulho constante, notificações, opiniões, comentários, comparações. O silêncio assusta porque ele revela o que está dentro de nós. E é justamente por isso que o silêncio é uma das armas mais poderosas que você pode usar contra as opiniões alheias. Quando alguém tenta te provocar, o que espera é reação. Um grito, uma explicação, um pedido de desculpas, um gesto de fraqueza. Mas quando você oferece apenas silêncio, o poder muda de mãos. O silêncio não é omissão, é domínio. Ele é desconcertante. Quem te ataca, sem resposta, sente que perdeu, porque o silêncio mostra que você não se importa. O silêncio é ainda mais forte porque faz eco. Quanto menos você fala, mais o outro se questiona. E na dúvida, ele se desgasta sozinho. Pense, quantas discussões você já poderia ter vencido apenas ficando em paz? Quantas vezes você alimentou o fogo do outro só porque não conseguiu se calar? O silêncio corta correntes, ele interrompe ciclos, ele mostra que você não está disponível para jogos emocionais. Treine isso. Quando for atacado, experimente sorrir de leve e não responder. Perceba o desconforto no outro. Perceba o poder em você. O silêncio é uma muralha invisível que protege sua paz. Ser frio não significa ser insensível. Ser frio significa não deixar que a emoção decida por você. É como estar em uma tempestade, mas permanecer firme no centro, sem ser levado pelo vento. A frieza emocional é construída em 3 pilares. 1. Controle da narrativa interna. A voz que mais te afeta não é a dos outros, é a sua. Se você repete a cada erro, sou incapaz, sou fraco, você se condena. Mas se começa a afirmar, sou firme, nada me abala, você se fortalece. 2. Distância estratégica. A frieza exige distância. Não mergulhe no calor da emoção. Respire, observe, dê espaço. Essa distância é o que separa o impulso da sabedoria. 3. Escolha consciente. O frio escolhe quando agir e quando recuar. Ele não desperdiça energia em batalhas inúteis. Ele economiza forças para aquilo que realmente importa. E aqui está o segredo. Quanto menos você reage, mais respeito você conquista. O mundo respeita quem não se abala. O frio se torna imprevisível, e o imprevisível é temido. Você já percebeu como as pessoas mais calmas em situações de crise são as que inspiram confiança? Elas não gritam, não se desesperam, não buscam aprovação. Elas apenas agem. E é isso que a frieza te dá, a capacidade de manter o controle quando todos perdem. A rejeição dói. Não ser aceito, não ser escolhido, ser ridicularizado, tudo isso fere a alma.
Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de enxergar. A rejeição pode ser seu maior combustível. Cada vez que alguém te rejeita, você tem duas escolhas: se afundar em autopiedade ou usar a rejeição como treino de força. Os grandes nomes da história foram rejeitados inúmeras vezes. Artistas recusados, cientistas ridicularizados, líderes desacreditados. Mas em vez de desistirem, eles transformaram cada não em energia para seguir. A rejeição revela quem realmente está disposto a lutar. Se você desiste porque alguém não acreditou em você, significa que seu desejo não era tão forte assim. Mas se você persiste, apesar da rejeição, significa que encontrou poder dentro de si. Aprenda isso. A opinião que te rejeita não tem o poder de definir quem você é. A rejeição não é sentença, é redirecionamento. Às vezes, ser rejeitado por alguém ou por um grupo é a forma da vida dizer: esse não é o seu lugar, continue. E quanto mais você treinar a indiferença diante da rejeição, mais livre se tornará. Porque quando a rejeição não te fere mais, ninguém tem poder sobre você. Rejeição não é o fim. É apenas uma porta se fechando para que outra se abra. E a frieza diante dela é o que diferencia os fracos dos inabaláveis. A teoria é poderosa, mas a prática é o que transforma. De nada adianta entender que você não deve se importar com as opiniões, se na vida real ainda se abala com qualquer comentário. Por isso, aqui estão técnicas psicológicas práticas para você aplicar no dia a dia. 1. O teste do espelho. Toda vez que sentir medo da opinião alheia, vá até o espelho e pergunte: se ninguém pudesse me julgar, eu faria isso? Se a resposta for sim, então faça. A opinião alheia não pode pesar mais que a sua vontade. 2. Diário do julgamento. Anote toda vez que se sentir julgado. Depois, volte alguns dias depois e veja: 90% dos julgamentos eram irreais, apenas imaginação. Isso treina sua mente a diferenciar realidade de paranoia. 3. A técnica do observador. Quando receber uma crítica, imagine que você está assistindo a cena como um espectador de um filme. Despersonalize. Pergunte: se eu fosse outra pessoa, olhando, isso seria tão grave assim? Geralmente a resposta é não. 4. Redefina seu círculo de importância. Pegue uma folha de papel. No centro, escreva os nomes de 3 pessoas que realmente importam para você. Essas são as únicas opiniões que você deve ouvir. O resto é apenas ruído. 5. A frase âncora. Crie uma frase mental para repetir quando se sentir julgado. Pode ser: nada me abala. Opiniões não me definem. Sou livre do olhar alheio. Repita até que vire um reflexo. 6. O treino da exposição. Se você é tímido ou sente medo de críticas, treine se expor gradualmente. Fale em público mesmo tremendo. Se vista como quer, mesmo que comentem. Cada exposição é um treino de armadura emocional. Lembre-se, ignorar é uma habilidade que se treina todos os dias. Não é sobre nunca sentir, mas sobre não deixar que o sentir te domine. Ignorar é mais do que uma técnica, é uma forma de viver. É a liberdade de ser quem você é, sem medo de aplausos ou vaias. É caminhar com firmeza, mesmo quando todos tentam te desviar. A vida é curta demais para ser vivida nas mãos de outros. No fim, você não será lembrado pelas críticas que recebeu, mas pela força com que viveu, apesar delas. A vitória pertence a quem não se abala, a quem ouve, mas não se curva, a quem segue, mesmo sendo rejeitado, a quem escolhe o silêncio em vez do grito, a quem transforma a dor em poder. De agora em diante, faça um pacto consigo mesmo. Não viverei mais como refém da opinião dos outros. E para firmar esse pacto, vá agora nos comentários e escreva: sou livre do olhar alheio. Essa frase será sua âncora.
toda vez que a insegurança bater, lembre-se dela. Você não é marionete. Você não é escravo. Você é livre. E a verdadeira liberdade começa quando você aprende a ignorar. E se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você se enxergou nessas palavras e sentiu que pode ser mais forte do que as opiniões alheias, então esse é o momento de agir. Não basta apenas ouvir. A transformação começa quando você decide se comprometer. Por isso, se inscreva no canal agora mesmo, porque aqui você vai encontrar mais conteúdos que desafiam sua mente e fortalecem sua alma. Deixe o seu like para mostrar que está junto nessa jornada de crescimento e frieza emocional. E mais importante, comente aqui embaixo. Escreva a frase que será sua âncora de poder. Sou livre do olhar alheio. Esse comentário não é apenas uma frase, é uma declaração pública de que você não será mais refém da opinião dos outros. Cada palavra que você escreve é um passo em direção à sua liberdade. Então, se inscreva, curta, comente. Fortaleça esse espaço. Fortaleça a si mesmo. A jornada não termina aqui. Ela está apenas começando.